Palavras do Senhor Jesus. Muita atenção no que ele disse. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por favor, considere estas palavras do Senhor Jesus. Primeira verdade que ele está revelando através dessas palavras é o objetivo de Deus, o projeto de Deus, que é salvar o mundo. Deus não tem nenhum interesse em condenar ninguém, e sim em salvar. Você que pensa que já está condenado, que não tem mais jeito para você, que você passou do ponto do retorno, não é verdade. Porque Deus, enquanto você está vivo e ouvindo esta palavra, Deus está dando a você a oportunidade da salvação. Você está condenado não por ele, você está condenado pela sua própria incredulidade, condenado pela sua própria consciência, suas vontades, suas atitudes, mas não por ele. Enquanto você tem ouvidos para ouvir a voz dele, então a chance de salvação chega até você. Você tem esta oportunidade de ser salvo. Então ele está dando isso a você. E para que essa oportunidade fosse dada, ele não mandou ninguém fazer esse trabalho. Ele mandou o próprio filho dele. Ele não mandou anjo, não mandou profeta, não mandou pastor. Ele mandou o filho dele. Desceu a este mundo, tomou a forma humana e viveu de forma que as pessoas pudessem ver como Deus é através da forma humana. Então, esta é a primeira parte. Você entender que Deus não tem interesse nenhum em condená-lo, mas em salvá-lo. Seja você quem for, qual tenha sido a sua atitude, seus erros, suas falhas. Ele tem interesse em salvá-lo. Mas ele não pode salvá-lo sem um elemento crucial para que você conecte-se com aquilo que ele está fazendo, que é a sua fé. Por isso ele disse: quem crê nele, quer dizer, quem crê no Filho de Deus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, para que eu tenha salvação, não seja condenado, eu preciso crer naquele que ele enviou, o Salvador. Eu preciso escolher usar desta fé. É uma escolha, é um direito que eu tenho, que você tem, que todos têm, mas nem todos usam esse direito. Então, veja agora o que você vai fazer a respeito deste fato. Deus não quer condenar o mundo, portanto, vendo que as pessoas estão condenadas pelos pecados cometidos, então ele providenciou o pagamento pelos pecados delas. Os nossos pecados exigem justiça. Exigem justiça. Pela lei de Deus, nós somos passíveis da justiça. Se você, por exemplo, pega o seu automóvel e passa acima do limite de velocidade numa estrada e ali tem um radar, uma câmera, então a câmera tira foto do seu carro, registra a sua velocidade acima do limite e você se torna passível de pagar uma multa, dependendo do limite que você rompeu, até receber pontos na sua carteira e sofrer as consequências. As consequências você vai pagar, vai receber os pontos. Se você não mudar,
você continuar recebendo multas dessa forma, você vai perder a sua habilitação e assim por diante. Ou seja, você errou na lei dos homens, estou falando de uma simples infração de trânsito. Você errou na lei dos homens, existe uma lei que condena aquele erro, quem desrespeitar aquela lei, você tem que pagar pelo que você fez. Concorda? Entende? Você tem que pagar. Você não pagou lá o imposto de renda. Você não pagou o seu imposto de renda. Aí você caiu na malha fina do imposto de renda. Então, você desobedeceu uma lei do país em que você vive. Gostando ou não, concordando ou não, você está devendo agora o fisco. Então você vai ter que pagar, porque é uma dívida. Toda vez que a gente rompe, quebra uma lei, infringe uma lei, a gente se torna passível de sofrer o dano, a justiça por aquela infração. Deus tem a sua justiça, que é muito superior à deste mundo. E na sua justiça, ele precisa corrigir aqueles que pecaram. Ou seja, todos. Porque todos pecaram. Todos nós. Qual é a correção do pecado? A correção do pecado é você pecou, você desobedeceu a minha palavra, a minha lei, então eu não posso mantê-lo perto de mim. Não é? Porque a sociedade, por exemplo, prende os criminosos, aqueles que cometem os crimes, os delitos mais graves, porque essas pessoas são tiradas da sociedade e colocadas em presídios. Por quê? Elas são separadas da sociedade. Porque quem vive na justiça não quer conviver com quem não vive. É difícil entender isso? Não. O cidadão de bem, o considerado cidadão de bem, de justiça, ele clama pela justiça, ele clama que a justiça seja executada sobre os criminosos, que eles sejam presos, que eles sejam julgados, que eles sejam punidos, não é? Há um clamor o tempo todo há um clamor pela justiça diante das injustiças que acontecem no mundo. E o clamor envolve o quê? Essa pessoa tem que ficar na cadeia, tem que morrer na cadeia. É pouco tempo que ela tem que ficar na cadeia. Se ela receber só X tempo, é pouco. Ela tinha que ficar a vida inteira, tinha que apodrecer na cadeia. As pessoas falam isso. Elas não querem ficar perto de quem comete injustiça. Novamente, esse entendimento vem de Deus. Deus tampouco quer ficar perto daquelas pessoas que não o querem por perto. Não o querem por quê? Porque desobedecem. Fazem o contrário do que ele manda. Quantos pais, às vezes, se veem sem opção a não ser falar para o filho: meu filho, se você insiste por esse modo de vida, por esse caminho, me desculpe, você não vai poder morar mais aqui em casa. Você tem que ir para onde você quiser. Você vai arrumar um lugar para ficar, mas aqui em casa eu não posso ficar com você. Amando o filho, a esposa amando o marido que trai, e vice-versa. A pessoa ama, mas não pode ficar perto dela. Por quê? Porque ela insiste em fazer aquilo que machuca. Então você entende isso sobre a si mesmo. Então não é difícil você entender porque Deus, para resolver o problema do pecado, ele tem que separar o pecador dele. É isso que se chama morte. Morte na Bíblia não é cessar de existir. Morte na Bíblia significa separação de Deus. Então a pessoa, quando ela morre, ela está sendo separada de Deus. Agora, para que isso não acontecesse, então Deus, porque nos amou de tal maneira, ele providenciou alguém que levaria o castigo dos nossos pecados, que foi o próprio filho. Ele não ordenou, na verdade, o seu próprio filho se ofereceu para vir e veio e se tornou o bode expiatório. Ele se tornou o cordeiro de Deus que não pecou enquanto viveu aqui e por isso não precisou de Salvador, porque ele foi perfeito, mas atraiu para si os pecados de todos aqueles que creem. Se você crê, ele então absorve as suas culpas para si e então você está livre e você pode ser salvo e ter a vida eterna. Por isso,
a palavra diz novamente: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Condenado por quem? Não por Deus, condenado pelos seus pecados, condenado pela sua incredulidade, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele conclui dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando a pessoa ama mais seu modo de vida do que a luz de Deus, ela naturalmente rejeita a luz. É aquela pessoa que diz assim: eu até me converteria, eu até me entregaria para Jesus, mas se isso quer dizer que eu vou ter que deixar de fazer o que eu gosto, então fica para depois. Talvez quando eu estiver velho, talvez quando eu não, quando eu estiver cansado de gozar minha vida, desfrutar minha vida, aí talvez eu me entregue para Jesus. Então ela ama mais as suas obras do que a luz de Deus. Então por isso ela está condenada, não por Deus, mas por ela mesma, pela sua incredulidade e pela escolha que ela fez, pelas trevas em vez da luz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.